Caro telespectador, seja bem-vindo a mais um programa Agromundo. Aquele programa que vai lhe dar o toque de mestria na feitura da agricultura. No programa de hoje falaremos sobre as regiões Norte e Sul de Angola. Fatores climáticos, de solos e hidrográficos que predominam estas regiões do país que se chama Angola, esta nossa amada pátria. Vamos levar a seu conhecimento aquilo que existe de potência em termos de fatores naturais aqui na região Norte e na região Sul. Vamos começar por falar da região Norte. O caro telespectador já deve ter ideia de que a região Norte engloba as províncias que estão a norte do país, certo? Estamos a falar da província de Malange, a província do Uíge, um pouco a província do Bengo, a província do Zaire e Cabinda. No programa anterior, quando falávamos sobre o litoral, levamos ao conhecimento do caro telespectador valências que existem nas províncias que estão no litoral, não obstante atuar um bocadinho aqui na área norte do nosso país. Falamos de Cabinda, Zaire e Bengo. Hoje, neste programa, a nossa intenção é levar ao seu conhecimento aquilo que existem de valências nas províncias de Malange e Uíge, fundamentalmente. Estas províncias têm o solo com característica mista, porque nelas encontramos solos vermelhos, solos escuros, solos argilosos, chernossolos, solos rênzicos e outros tantos solos. Porém, cada um tem a sua importância no processo da agricultura. E também devemos dizer, estes solos são ricos em minerais que dão o ar da sua graça no processo da produção agrícola, porque estão rodeados de bacias hidrográficas recheadas. A região norte de Angola é aquele pedaço do país que quase que não tem escassez de água, por estar abençoado gratificantemente com grande parte das bacias hidrográficas que circulam por este país Angola. O rio Congo está no norte de Angola. O rio Kwanza também passa pelo norte de Angola. Porém, o rio Kwanza tem a sua nascente no coração de Angola, a província do Bié. Mas as voltas que ele dá até chegar a Foz, que está na província de Luanda, na zona que tem o nome de Barra do Kwanza, em função da presença do rio, ele vai fazer uma volta passando também pelas províncias do norte. Malange tem a graça de receber no seu percurso o rio Kwanza, assim como a província do Kwanza Norte, aquela que tem o Planalto de Camabatela, uma zona propícia para a agricultura e pecuária e que já sustentou este país em termos do consumo de carne e também o consumo de parte da produção agrícola. Nestas províncias do norte de Angola, estamos a citar Malange, Uíge e agora englobar também o Kwanza Norte, como diz o nome, o resultado em termos climáticos é favorável porque nelas o clima é próprio para a produção agrícola, desde que feita com o uso dos fatores humanos e a tecnologia apropriada para qualquer que seja a produção que se pretenda levar avante. A província do Uíge, no município de Negage, está lá implementado o polo industrial de Negage. Este polo já está a produzir diversidades de culturas. A província de Malange está-se a tornar uma potência na produção de cereais como o milho, só para citar. Portanto, quando pensar em investir no norte de Angola, por via deste programa, acabou ganhando conhecimento daquilo que são as valências que esta parte do país oferece. As províncias como Malange, que muito produz a mandioca, Uíge, que tem o apelido de província do Bago Vermelho, província esta que já foi uma potente produtora de café, Kwanza Norte, que em parte também produz café, cana-de-açúcar, feijão e jinguba, fazem parte das províncias do norte de Angola
que contribuem na facilitação do processo de distribuição de produtos agrícolas pelo país, em função da sua localização geográfica. Por outro lado, províncias como Uíge, Malange, Luanda e Bié têm se beneficiado de produtos colhidos no Kwanza Norte e vice-versa, graças à rota rodoviária que as une, tornando-as próxima uma da outra. Neste espaço, queremos levar ao seu conhecimento, ainda no âmbito dos fatores hidrográfico, climático e do solo, vamos agora falar propriamente apenas do fator hidrográfico. Angola dispõe de mais de 30 bacias hidrográficas e das quais pressupõe-se que apenas 5% estejam a ser utilizadas. Portanto, é caso de se dizer que ainda temos muita água a jorrar para o Oceano Atlântico. Por este motivo, não devemos criar reclamações sobre o processo de rega nas nossas produções. A única coisa que devemos fazer é estudar e aprender técnicas apropriadas que permitem com que saibamos fazer o uso racional deste líquido precioso. Porque em função do número de bacias hidrográficas que trafegam por este país Angola, nós temos tudo para mudar o quadro. Há um dado país dentro do continente africano que conseguiu de criar rio artificial, passando pelo deserto. Nós não precisamos de criar essa dinâmica, mas podemos criar canais de irrigação, como tem na província de Luanda o canal do Kikuchi, passo a publicidade, e o canal do Cafo, no sul de Angola. Nós também podemos levar essa dinâmica para os pontos onde haja necessidade. O fundamental é saber descobrir aquelas zonas propícias para a agricultura em grande escala e criar nela as condições que vão de encontro às necessidades produtivas. Porque sem o líquido precioso, não conseguiremos dar capacidade de resposta àquilo que são as necessidades agrícolas. No começo, Deus criou no mundo um único sistema de irrigação. Sabe qual é? É isso mesmo. O primeiro sistema de irrigação que Deus ofereceu à natureza é a chuva. E dele, o homem conseguiu adotar inteligência de criar lagos e lagoas para conseguir manter reservas de água, de formas que quando fosse a época de seca, ele fizesse usufruto desta água. E ainda no âmbito daquilo que estamos a abordar no programa de hoje, sobre a região norte e a região sul de Angola, vou levar uma chega rapidinho ao caro telespectador. Sabia que a seca que se faz sentir na região sul de Angola, a água que muito se bate em tempo de chuva, fica reservada em bacias de lençóis freáticos dentro daquela região do país? Sabia que, por este motivo, é que a região sul de Angola é potência em termos de minerais com grandes pedras, grandes rochas? Pois é, estas rochas preservam muitos mil metros cúbicos de água que, se bem racionalizado, pode-se fazer o uso em termos do momento de seca para dar capacidade de resposta ao consumo humano, à agricultura, ao uso doméstico e ao consumo animal. Quando o assunto for água em Angola, não fiquemos apenas na ideia daquela água que esteja diante dos nossos olhos. Os nossos rios à superfície têm a sua fonte de sustentabilidade no subsolo. E muitas vezes é o subsolo que reserva a maior capacidade de água deste país. É caso de se dizer, aquela quantidade de corrente de água que verificamos nos rios é apenas 1/3 da quantidade de água que está reservada nas bacias dos lençóis freáticos que faz este país Angola, quer seja a norte quanto a sul. Nesta parte, Deus quer que o homem use da inteligência para conseguir fazer a prospecção e exploração deste líquido precioso.
Se em nossas casas conseguimos criar uma piscina para reservar água para uso que todo mundo sabe qual, também podemos criar esta mesma estratégia nos nossos campos de produção. Por um lado, vamos usar a irrigação natural, que é as quedas pluviométricas, a nossa linda chuva, coisa maravilhosa. E por outro lado, podemos usar o reservatório de água que esteja nele alocado com os metros cúbicos segundo a dimensão do mesmo. Quando o assunto for água, reveja este programa que lhe vai ajudar a delinear as suas ideias. A região norte conta com os rios Kwanza, que batizou a moeda nacional, e o rio Congo, que por sinal é o maior rio do país, e outros tantos que ajudam na realização da atividade de rega e sustentabilidade da agricultura, quer seja dos pequenos ou dos grandes produtores da região. Embora tenha sua nascente na província do Bié, o rio Kwanza percorre boa parte do país em províncias como Bié, Malange, Kwanza Norte e Luanda, aonde tem a sua foz no Oceano Atlântico, mais a sul da província, que também é a capital do país. Estamos na região sul de Angola. Aqui vamos falar sobre o solo. Antes devemos dizer, em questões de solo, a região sul de Angola tem variedades. Porém, neste espaço, vamos cingir-nos apenas a falar de um deles. O solo que tenho sobre as minhas mãos é o solo da família do chernossolo, com predominação e textura de amarelo vermelhado, tal como podem ver na tonalidade de coloração do mesmo. Este solo tem as suas valências em termos de matéria-prima e tem grande capacidade de resposta no processo de produção. Culturas como a maçambala, o maçango, o milho e outras mais fazem-se bem dentro de solos como este. Devemos dizer também que os solos da região sul de Angola têm um problema. Não oferecem grandes respostas em termos de minerais pelo seguinte fator. Sabemos nós que a região sul de Angola é aquela região rica em matéria-prima mineral. Ou seja, é aqui no sul de Angola onde saem as grandes pedras de mármore, granito e não só. Estas pedras encontram-se abaixo do solo agrícola, tornando difícil o contacto entre o solo agrícola e o solo úmido das bacias de retenção de água. Portanto, isto faz com que estes solos tornem-se pobres por não receberem a umidade que lhes dá o equilíbrio entre a temperatura climática e a umidade hidrográfica. Por este motivo, estes solos precisam de muito manuseio para dar resposta produtiva à altura das necessidades. Mas também devemos levar ao seu conhecimento que este fator não predomina a região sul no seu todo. São apenas aqueles municípios das províncias do sul do país que se encontram mais ao litoral e mais a sul, ou seja, dito de outro modo, para as fronteiras do sul de Angola. Ali no perímetro de Angola-Namíbia, aqueles municípios que se encontram nesta zona é que têm grande escassez do processo do solo que acabamos de levar ao vosso conhecimento. Portanto, para mudar este quadro, precisamos de desenvolver maior número de litros e metros cúbicos de água que estarão à altura de dar resposta em termos de consumo
para que este solo esteja à altura de produzir segundo as necessidades. Mas também, em termos de solo, aqui na região sul de Angola, temos alguns municípios nas províncias como Benguela, Cunene, Namibe e o Kwanza Sul, que são uma grande potência em termos de produção agrícola, porque é destes pontos de onde se busca produtos como o repolho, o tomate, a farinha de trigo, o milho e outras tantas culturas. Quanto aos solos, a região norte de Angola é caracterizada como detentora de solos áridos tropicais, pardo cinzento e pardo vermelho. Ou seja, o norte é detentor de terra vermelha associada a solos argilosos mais cinzentos amarelado e escuros à beira dos rios. A nossa famosa terra preta, com sedimentos não consolidados e solos idiomórficos da família gleisolos. Estamos na região norte de Angola, aquele pedaço do país que não tem razões de queixas quando o assunto é agricultura. Aqui temos o solo potencialmente rico, porque ele beneficia da oportunidade do líquido precioso da bacia hidrográfica subterrânea que enche o lençol freático deste pedaço de terra de Angola. Tudo porque parte dos rios nascem daqui do norte de Angola e vão desaguar no Oceano Atlântico. Inclusive alguns rios que nascem no centro do país fazem passagem aqui pelo norte e também vão dar ao Oceano Atlântico. Mas o que nos leva a estar neste exato momento aqui no norte de Angola é para falar dos solos. Isto é parte do processo de consultoria agrária, fazendo análise básica, estudo do solo. Estamos diante de um solo com característica e termologia rênsica, ou seja, este é um solo rênsico. É um solo recheado em termos de matéria-prima e a sua capacidade produtiva supera de que maneira os solos da região sul do nosso país. Tudo exatamente em função do que expusemos há instante. O casamento perfeito entre a água do subsolo, a umidade que esta vai permear para o solo, o clima que este território recebe. Estes três fatores naturais tornam este solo o solo apropriado para a produção de qualquer que seja a cultura. Lembrar que este pedaço do território nacional já foi uma potência em termos de produção da cana-de-açúcar, do café, o algodão, o sisal e outras culturas. Portanto, o solo que temos diante de nós é próprio para a produção de diversas culturas que se impõem, quer sejam as hortícolas, os tubérculos, as raízes, as verduras e legumes, e se não mesmo, as nossas belas frutas. Sempre que pensarmos em transformar um terreno em produção agrícola, devemos antes fazer um levantamento aturado sobre o histórico produtivo da zona.
caso já algum dia se produziu por lá, e ter noção das valências em termos de nutrientes que o solo oferece. Isso passa pelo processo de consultoria agrária ou rural, que nos dará dados meteorológicos, climatéricos, dimensionais e característicos do mesmo, assim como o tipo do solo do qual pretendemos iniciar a atividade agrícola. Respeitando esses e outros pressupostos, estaremos dando início a um projeto que visa garantir o retorno de investimento, gerar lucros e alimentos saudáveis à nossa mesa. Portanto, lembre-se sempre, caro agricultor, para um bom investimento no setor da agricultura, o primeiro passo deve ser sempre a consultoria agrária ou rural no seu espaço. Em geral, o norte de Angola é que tem sido agraciado em grande escala com as chuvas, numa proporção de grande densidade. Porém, é nas zonas altas do território nacional aonde as quedas pluviométricas batem-se na verdadeira essência. Falar, por exemplo, da chuva na província do Ambo e do Bié não é a mesma coisa como falar da chuva na província do Zaire, Uige ou do Kwanza Norte. Cada uma das províncias citadas e as outras não citadas recebem chuva, mas cada uma delas recebe a chuva na proporção do lençol freático existente dentro do seu território e também a capacidade das zonas arborizadas. Estamos a falar aquele pulmão natural à vista de todos nós, ali onde há grande parte da plantação de árvores. Falar de plantação de árvores no que toca o nosso clima, notou-se uma situação nunca antes vista no nosso país. De um tempo a esta parte, fruto do abate desgovernado de árvores, a quantidade de chuva que as províncias recebiam reduziu significativamente. Em razão disso, surgiu uma preocupação por parte do Executivo em criar projetos de replantação e transplantação de árvores, de formas a reativar este pulmão do ar puro, a reativar estas zonas que faziam a reserva de água aqui no solo, para que o país volte a receber a mesma capacidade quantitativa de água. Não se sente muito o impacto em termos de água, porque o nosso lençol freático é recheado. Mas a nível de clima, províncias aquelas que nunca tiveram no seu histórico climático em termos de previsão, temperaturas que fossem até os 35 graus Celsius, passaram a registrar. É uma grande preocupação que nós, os homens, devemos ter e tudo fazer para mudar o quadro. A mudança deste quadro passa por esta recomendação que será favorável ao clima. Senhor telespectador, senhora telespectadora, toda a fruta que consumir, pegue na sua semente, lance à terra, para dela brotar uma árvore que será plantada no seu quintal, na sua rua, na escola do seu filho ou filha, e se não mesmo, na estrada nacional quando estiver a viajar de uma província para outra. Desta maneira, estará a ajudar a reativação do nosso ambiente e estará a fazer com que tenhamos um clima favorável para o processo de produção agrícola. Faça a sua parte, porque o benefício será para todos nós. Não vai plantar a árvore pensando que o consumidor da fruta serás tu, porque muitas das frutas que consomes, as árvores quem plantaram, talvez já nem estejam no mundo dos vivos. Mas nós podemos fazer a nossa parte pensando o bem e o melhor do amanhã. Por Angola, façamos a nossa parte, plantando árvores para preservar o bom ambiente e ajudar com que a natureza continue a ser agraciada com boas chuvas que vão dar uma resposta cíclica naquilo que é o processo da agricultura. É aqui no Agromundo onde você aprende dicas e dicas que vão rechear o seu leque de conhecimento. No que toca à agricultura, a região sul sofre grandes baixas
em função da sua localização geográfica. As zonas das províncias desta região que contribuem no processo de produção agrícola são os municípios que se encontram mais a norte e a leste das respectivas províncias. Os municípios a sul e litoral sofrem em função do clima, que é totalmente quente e desértico, o que torna impossível o processo da agricultura. Aqueles agricultores que fazem produção agrícola à beira dos rios, sem o conhecimento estratégico do sistema de inundação destes mesmos rios, e principalmente para aqueles rios que no seu curso têm em algumas zonas barragens montadas. Quando feita a abertura da albufeira destas barragens, acontece que os rios recebem água de uma proporção desgovernada e que acaba enchendo, transbordando, se não mesmo, e tornando toda a produção agrícola feita à beira dos rios um prejuízo muito grande. Sabemos nós que fazer agricultura tem as suas vantagens e desvantagens, mas se antes de lançar a semente à terra, se antes de fazer qualquer investimento, respeitar o pressuposto consultoria agrária ou rural, o caro investidor estará a fazer um investimento com segurança e garantia do retorno do capital investido. Para fazer agricultura, não basta ter os 3 fatores todos conhecidos. Os 3 fatores são solo, que é a terra onde lançamos a nossa semente, água, não interessa se é da chuva, do rio, lago ou lagoa, clima, e o 4º fator não menos importante, em que é um subdividido por outros, é o fator humano. No fator humano englobamos o conhecimento científico e tecnológico e também englobamos o fator financeiro. Não basta ter conhecimento, ter terras, ter água e bom clima. Também é preciso ter dinheiro para fazer investimento. Quanto à proporção do investimento que deseja fazer, dependerá da sua disposição e capacidade financeira. É aqui, no agromundo, aonde você aprende a fazer agricultura com espírito de rendimento. É aqui no agromundo, aonde queremos que você saia com as lições estudadas para que juntos tornemos essa Angola uma potência na agricultura dentro da África. É aqui no agromundo onde queremos que o caro telespectador aprenda a dinâmica de fazer agricultura, garantindo o retorno do seu investimento e, acima de tudo, a segurança de que daqui a 10 anos será um produtor milionário com dinheiro para sustentar mais e melhor aquilo que são as suas necessidades no campo. Chegamos ao final do programa de hoje, mas antes disso deixa lembrar uma coisa que é importante. O caro telespectador sabia que quando se diz tomar muitos líquidos, não se está a falar só da água? Pois é. É preciso comer frutas recheadas em termos de líquidos. Estamos a falar da melancia, estamos a falar da manga, estamos a falar de outras frutas, e se não mesmo, a pitaia orgânica do rei. Chalé no Quiambote.